Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia aí? Tudo em ordem, Dorinha. E você? Bem, graças a Deus. E você, Fábio? Tudo bem, vamos fazer um teste agora, né? Com as 3 câmeras, né? Espero que vocês gostem, viu, pessoal? Tá ótimo, então vamos começar. Primeiramente, eu quero convidar a todos a fechar os olhos, a se silenciar e pedir para Jesus e os seus amados discípulos que fiquem conosco nessa aula, nos incluindo, que esses servos do bem estejam a todos os momentos conosco. Assim seja. Hoje nós vamos para a nossa 12ª aula, Desfecho da Missão Planetária de Jesus. A parte A traz a prisão e a crucificação de Jesus. A parte B, as aparições de Jesus após a morte. Então, eu já vou iniciando falando sobre a prisão de Jesus, né? O nosso livro nos traz aqui um texto e inicia-se desta forma: tendo dito isto, Jesus foi com seus discípulos para um outro lado do torrento do Cedro. Havia lá um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também este lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos iam a essas reuniões. E este local onde Jesus levou a todos os discípulos, o Jesus já sabia da missão dele na terra. Ele já sabia de antemão o que estava à espera dele. Ele já sabia o que Judas iria fazer. Ele já sabia de todos os acontecimentos. Mas ele é Jesus de Nazaré. Então ele sabe o que iria acontecer e em nenhum momento ele titubeou. Em nenhum momento ele ficou. Se fôssemos nós iríamos nos esconder. Se alguém batesse a porta, a gente ia falar: fala que eu não estou, fala que eu não estou. Jesus não. Jesus ficou tranquilo. E conversando com seus discípulos, de antemão ele já sabia que quem iria chegar. Então chegou a guarda. A guarda chegou com os sacerdotes e os fariseus. E neste momento, Pedro quis intervir a situação por Jesus. E pôs a mão na sua espada e ergueu. E neste momento ele lançou a espada contra um dos soldados e até cortou a sua orelha. E Jesus disse: guarda a sua espada no lugar, pois todos que pegam a espada pela espada perecerão. Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, a curou. Então a gente vê, olha, a energia que Jesus tinha e como ele sabia manusear toda essa energia que está na terra. E ele fez com que a orelha ficasse no local como se nada tivesse acontecido. Ele manipulou os fluidos naquele momento e a curou. E todos os discípulos ficaram de boca aberta com essa situação, porque Jesus sempre fez curas, mas não tão claras assim. Ele sempre deixava que os espíritos, ele sempre deixava que os discípulos prestassem atenção na atitude que ele estava tendo. Então, todos que estavam ali
pensavam, o mestre precisava fugir, né? E as pessoas que estavam à sua volta fugiram nessa hora. Com a prisão do mestre, e os discípulos fogem, eles correm, eles saem. Então Jesus diz: não pedi nenhum dos que me deste. E nesta hora ele estava presente. Eu estou aqui. E os discípulos foram embora, e os guardas caíram por terra. E Jesus disse: a quem vocês procuram? Sou eu? Eu estou aqui. Por que vamos prender esse homem? O que será que esse homem fez? E, no entanto, ninguém tinha palavras para condená-lo, né? Mas ele não fugiu a nenhum momento. E depois que aconteceu todo esse evento, né, Jesus foi então levado à presença de Pilatos. Primeiro eles levaram Jesus a Caifás, né? Caifás não aceitou fazer o julgamento, e aí eles levam ele até Pilatos. Só que os sacerdotes, eles nem entraram na casa de Pilatos, porque eles julgavam que iam ser contaminados, e eles estavam nas vésperas da Páscoa, então para poder comer a Páscoa eles não entraram, ficaram do lado de fora. E aí então Pilatos vem até eles e pergunta, né, o que eles querem lá. E aí eles entregam Jesus a Pilatos, e Pilatos pergunta: por que esse homem está vindo até mim? Por que estão trazendo esse homem até mim? E aí eles respondem, né, se ele não fosse um malfeitor, nós não entregaríamos a ti. Aí Pilatos torna a falar com eles que por que eles mesmos não julgam Jesus? Aí eles respondem para Pilatos que a eles não é permitido condenar ninguém à morte, né? Então eles ficam querendo condenar Jesus o tempo todo e ficam também querendo se esquivar da responsabilidade. Por que isso acontece? Porque a quem Jesus estava ameaçando naquele momento? Jesus ameaçava o poder, né? O poder da época. Não diretamente, talvez, o poder dos romanos, mas mais o poder dos sacerdotes ali naquele instante. Quem mais se incomodava com a presença de Jesus eram os sacerdotes. Porque Jesus pregava a verdade, Jesus pregava a liberdade de expressão, a liberdade de crença até, né? Porque não precisava as pessoas estarem nos templos, não precisava as pessoas estarem seguindo alguém para poder louvar a Deus, se aproximar de Deus. E Jesus vinha pregando isso o tempo todo, a lei de amor, né? Ele falava que o templo que a gente precisava estar, esse próprio templo estava dentro de nós. Então não precisávamos estar entrando em um templo nem seguindo nenhuma outra pessoa, bastava seguir a Deus, que nós estaríamos fazendo a coisa certa. Então os sacerdotes começam a se sentir muito ameaçados com relação a Jesus por conta dessas pregações que ele vinha fazendo, e eles juntavam uma multidão muito grande. Então a gente precisa tirar de imediato aquele que está nos ameaçando, né? A ameaça tem que ser eliminada, e a ameaça, no caso, nessa história toda, era Jesus. Jesus, com toda aquela pureza, com todo aquele amor, representava uma ameaça muito grande a eles. Então Pilatos pega novamente, entra novamente, chama Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? Né? E aí Jesus fala aquela frase que a gente já conhece dos evangelhos, ele fala assim: tu é quem diz que eu sou o rei dos judeus? Né? E pergunta: é tu mesmo que perguntas por ti mesmo, ou alguém veio até ti falar que eu era o rei dos judeus? Então a gente percebe que dentro da trajetória de Jesus, ele foi ganhando alguns títulos, né, que as pessoas foram dando alguns títulos para ele, né? Os novos cristãos começaram a chamá-lo de mestre, e outros, né, começaram a dizer que ele era o rei dos judeus. E aí isso vai gerando uma comoção muito grande dentro do mundo do poder dos sacerdotes ali da época. E aí vamos tirar logo de imediato essa ameaça que está à nossa frente. Como assim ele é o rei dos judeus? Quem foi que elegeu ele o rei dos judeus, né? Então vamos fazer tudo para que a gente tire esse homem da nossa frente, para que a gente não perca o nosso poder, o nosso status, né? Porque na época os sacerdotes, eles não se misturavam com a população, né? Tanto que a gente vê na trajetória de Jesus e toda a história da época em que ele esteve aqui conosco, que os marginalizados eram excluídos mesmo da sociedade, né? E
os sacerdotes, eles não se misturavam com as pessoas mais simples, com os pobres, com os doentes, né? Os leprosos. Essas pessoas eram os invisíveis da sociedade, que a gente sabe que nós temos ainda hoje os invisíveis da sociedade, mas nessa época ainda parecia ser mais cruel essa questão, porque eles eram retirados totalmente da cidade, principalmente quem tinha a lepra, né? Eles tinham o vale dos leprosos, as pessoas ficavam excluídas da sociedade totalmente. E os sacerdotes, que eram os representantes de Deus, né? Eles não chegavam até essas pessoas. E aí então a gente faz uma pergunta assim: como que a gente pode julgar um justo? Porque Jesus era justo por excelência. Então como que a gente julga uma pessoa que não tem nenhuma trajetória de negatividade durante o seu currículo, vamos dizer assim, né? Se a gente olhar o currículo de Jesus, se a gente fosse empregar Jesus hoje e pedisse o currículo de Jesus, o que a gente ia grifar no currículo de Jesus como negativo da personalidade de Jesus? Para a gente não ter ele conosco, para a gente não ter ele ao nosso lado. Então não tinha nada que desabonasse Jesus. Então como que a gente faz para julgar uma pessoa que não cometeu nenhum erro, né? Então a gente vai procurar criar uma história, né, em cima da pessoa. A gente vai fazer um fake news, como a gente diz hoje em dia, né? Que foi o que foi feito na época, né? Eles não tinham motivo nenhum, então eles procuraram buscar um artifício vil, uma mentira, né? E aí eles colocaram no meio da multidão pessoas para dizerem coisas contra Jesus, para que Jesus fosse então, chegasse à condenação e fosse retirado ali do meio da sociedade. E aí nessa noite toda difícil que nós encontramos na história de Jesus, a gente percebe então o ódio mortal que existia dos sacerdotes para com Jesus. E aí nós vamos percebendo que eles fizeram de tudo e mais um pouco para que Jesus fosse condenado de fato, né? E ainda nós vemos aí, como a Sueli colocou, né, a história de Judas, que Judas também já estava ali conversando com os sacerdotes para que Jesus fosse preso, né? A intenção de Judas, é claro, não era que Jesus fosse crucificado, mas acabou acontecendo isso. E aí Pilatos ele começa a resistir à prisão de Jesus. Por quê? A condenação de Jesus, porque ele percebe que não tem nada de errado na história para que Jesus seja condenado, né? Ele percebe que existe ali uma segunda intenção pelos sacerdotes. Os sacerdotes não tinham nada de concreto para condenar Jesus. Então ele fica querendo sair da história, né? Como eu não vou me misturar com essa questão. Inclusive a mulher dele fala para ele não se misturar com esse inocente, né? Não condenar Jesus, porque ela mesma tinha tido sonhos com Jesus e ela percebia que ele era um homem justo, um homem bom. Então até por isso ele queria se sair da história toda, não queria se envolver com essa história. E aí então ele pergunta mais uma vez qual é o motivo, qual é o mal que esse homem fez, né? E Pilatos tenta todos os recursos para que Jesus não seja condenado, né? E durante a Páscoa, era costume na época, a Páscoa judaica, né, que se libertasse um prisioneiro. Então ele pega e usa esse artifício também para que talvez conseguisse livrar Jesus da condenação. E aí ele pergunta para a multidão, né, quem que eles queriam que soltasse, se era Jesus ou se era Barrabás. Mas como havia alguns infiltrados no meio da multidão ali, para gritar que soltassem Barrabás, para que Jesus fosse realmente o condenado naquele momento, então Jesus acaba sendo condenado de fato, Barrabás acaba sendo solto, né? Barrabás era um condenado por homicídio e por motins, mas ele acaba sendo solto por conta disso, por conta da inveja, da ambição, né, do orgulho, de todas as mazelas morais que a gente traz até hoje conosco. Ele acaba sendo condenado por conta dos nossos erros, né, das nossas maneiras de ver as coisas, de a gente querer sempre estar na frente do outro. A gente nunca quer ficar para trás, né? A humanidade tem uma trajetória de poder, né, de busca pelo poder o tempo inteiro. E essa busca pelo poder, né, levou Jesus à crucificação. Então a gente percebe assim, quando Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? Aí vem aquela pergunta na nossa cabeça, né? Qual era o reino de Pilatos e dos sacerdotes?
E qual era o reino de Jesus? Né? Porque era isso que estava em jogo ali naquele momento. Jesus não estava preocupado em momento nenhum com nenhum poder humano, né? Nenhum poder terreno. Mas os sacerdotes e Pilatos começaram a se preocupar com isso. Porque o reino de Pilatos e dos sacerdotes era o reino aqui da terra. Eram as coisas da terra, né? Eram os bens materiais. Não existia espiritualidade em nada do que se estava fazendo ali naquela época. Apesar dos sacerdotes serem colocados na sociedade como os representantes de Deus, não existia espiritualidade basicamente nenhuma na personificação deles. Mas o reino de Jesus era o contrário. O reino de Jesus era o reino dos céus, era o reino da liberdade, era o reino da expressão, o reino da verdade, como ele sempre fala nos evangelhos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheceis a verdade vos libertará. Então Jesus queria nos libertar o reino da consciência. Era isso que Jesus esperava deixar para nós. E foi esse o legado que Jesus deixou para nós até hoje. E nesta situação, né, como Pilatos e os sacerdotes conseguiram mesmo fazer a crucificação de Jesus, então veio a crucificação e o sepultamento. E aí, hoje em dia a gente vê filmes dessa situação, né? Jesus carregando a sua cruz, Jesus sendo maltratado, né? Então, ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado, um lugar de caveiras, em hebraico chamado de Gólgota, onde o crucificaram. Então, quando ele chegou nesse lugar, ali eles fizeram a crucificação de Jesus. Eles já estavam naquela multidão, seguiram Jesus, dizendo: matem esse homem, crucifiquem esse homem, e foram atrás até o local destinado. E como já estava escrito, pela a crueldade sem limite dos homens, foi levado à cruz e o fizeram mestre para merecer. O que fizeram mestre para merecer tal infame condenação? Então, naquele momento, com os infiltrados que estavam no meio, condenaram Jesus. Mas essa condenação não era verídica, não foi verdadeira. Foi simplesmente em busca do poder. E Jesus suportou com toda a tranquilidade, todo o amor ao próximo, essa condenação. Aí, o nosso amigo Fábio vai fazer um comentário dessa crucificação. Meus irmãos, tem um livro muito interessante, né, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Na realidade, não é de Emmanuel, é de Humberto de Campos. E o livro chamado Estante da Vida. Então, Humberto de Campos narra muito bem essa parte final, né, da crucificação. E o capítulo 34 fala do anjo solitário, né? O anjo solitário. Então, nesse momento de crucificação, Humberto de Campos narra que eu trouxe para vocês um trecho, para depois nós fazermos alguns comentários. O mestre agonizava na cruz. O céu de Jerusalém tornara-se sombrio, mas enquanto os encarnados, mergulhados no vício do egoísmo e do orgulho, não conseguiram enxergar senão o homem aparentemente vencido, o homem aparentemente abandonado pelos seus seguidores, o homem que se tornara réu de crimes que não cometidos. E esses seres humanos não perceberam que o fenômeno espiritual e grandioso que se desdobravam aos olhos do Cristo. Olha só que interessante, meus irmãos. Então, narra Humberto de Campos que os fios de claridade que ligavam a cruz de Jesus aos céus e entidades angélicas, eles se dividiam entre grupos, milhares, e desciam o Monte do Calvário e se aproximaram de Jesus. E algumas deles se reuniam e formavam uma espécie de coral celeste.
e entoavam canções que harmonizavam o ambiente e o coração de Jesus. E outros traziam bálsamos para aliviar aquelas dores físicas, né, que ele estava passando naquele momento. Mas de todos aqueles anjos e de todos aqueles espíritos benfeitores, um se destacou. Um anjo se destacou e Jesus, naquele momento, chamou esse anjo. E esse anjo, que no título do capítulo 34, que é um anjo solitário, ele chama e ele sai a socorrer Judas, porque naquele momento Judas havia cometido suicídio, como foi narrado aqui pelas meninas. Olha só, mesmo naquele momento de agonia, mesmo Jesus sabendo da crueldade, né, da inocência que ele tinha naquele momento, daqueles fatos, mesmo ele sendo crucificado pelos homens, mesmo assim ele se manteve com os pensamentos iluminados e preocupado com aquele que, entre aspas, o traiu, que foi Judas. Então ele convocou esse espírito iluminado, esse anjo, para ajudar a socorrer o desencarne de Judas. É um momento muito interessante narrado por Humberto de Campos nesse livro Estante da Vida. E eu convido a vocês a fazer a leitura desse livro, que, como o livro Boa Nova, também de Humberto de Campos, que narra cenas, fatos, né, sobre esses episódios. Esse livro também é muito interessante para vocês conseguirem visualizar o que aconteceu na época. Então, e mediante essa situação, né, Jesus com seu amor grandioso, que aí a gente vê ele no momento difícil, mas pensando no próximo. E aí o nosso livro nos traz um trecho da obra Maria, Mãe de Jesus, e extrai-se a seguinte reflexão: Maria era mãe de Jesus. E nós sabemos e já ouvimos várias pessoas, quando perdem um filho, parte para a pátria espiritual, a mãe que aqui fica é uma dor dolorosa. Então Maria, nesse trechinho, ela nos conta, né, o que essa sensação que ela sentia. Mas olha que coisa linda. Sim, Jesus era seu filho, todavia. Antes de tudo, ele era o mensageiro de Deus. Ele possuía os desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos, insondáveis desígnios para com ele, né? Então tudo bem, eu sou a mãe de Jesus, mas ela confiava no Supremo, ela confiava em Deus e ela sabia, de como mãe, quais seriam os desígnios de Jesus. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festa de vitória ao reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo o Todo-Poderoso atendera-lhe ali os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Então, por mais que era uma dor de mãe, sabendo que o filho estava retornando à pátria espiritual, a fé dela se faz clara aqui, de confiar em Deus e saber dos planos divinos. Ela sabia do plano de Jesus para com Deus e o que ele tinha vindo fazer na terra, né? Esse trecho é muito bonito e está aqui no nosso livro, viu, meus amores? Agora nós vamos para a parte B, né, Dorinha? Sim. Voltando só um pouquinho no texto do Fábio, a gente percebe assim, como era grandioso a missão de Jesus,
né, e também esse trechinho que a Sueli acabou de falar sobre Maria, mãe de Jesus, como era grandiosa essa missão, que Maria, mesmo enquanto mãe, ali sofrendo todas as dores da perda do filho, ela confiava e sabia que era tudo um projeto dos planos de Deus, né? E como o Fábio falou no texto, a primeira atitude de Jesus ainda na cruz foi para ir buscar Judas, né? O discípulo amado, né? Porque ele sabia, Jesus quando escolheu os seus 12 discípulos, ele não escolheu a esmo, ele sabia com quem ele estava lidando, né? E ele sabia que essa atitude de Judas também era importante para a trajetória do cumprimento da lei. Então, a gente percebe assim, Jesus, em momento nenhum, ele se esquivou do seu momento de dor e de sofrimento, né? Na aula passada mesmo, nós falamos de quando Pedro foi falar com Jesus, quando Jesus avisou que ele teria que partir, então Pedro foi falar que jamais isso poderia acontecer. E aí Jesus repreende Pedro, falando, afasta-te de mim, Satanás, né? Tu me serve de pedra de tropeço. Por quê? Porque Jesus também já sabia dos medos e das aflições que os próprios discípulos iam sofrer, né? No momento em que ele fosse crucificado, das dores que todos eles iam sofrer, que iam sair desesperados em querer socorrer Jesus, mas também em se salvar daquele momento de aflição. Então, todos os apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus, não foi no momento que Jesus chegou na Terra, né? Eles já eram preparados no plano espiritual para poder fazer aí a trajetória com Jesus e depois de Jesus continuar a tarefa do reino de Deus na Terra. E aí na parte B nós vamos ver então as aparições de Jesus após a morte. As aparições de Jesus à luz do Espiritismo, né? O Espiritismo vem mostrar para a gente um pouquinho mais esclarecido sobre essas aparições. Então, na Antiguidade, muitos dos fenômenos que são hoje explicados pela doutrina espírita eram considerados maravilhosos, sobrenatural, e tudo era obra dos deuses na época, né? Então, era tudo muito misterioso, nada era explicado, tudo era mistério de Deus. Então, as pessoas viam os acontecimentos e ficavam assustadas, não sabiam lidar com essa situação. E acreditava-se até né, que Deus, por sua vontade, estaria revogando, alterando suas leis. Olha que coisa, a gente sabe que as leis divinas, elas são imutáveis, elas não podem ser alteradas porque foram criadas por Deus. E elas nunca vão estar fora de contexto na trajetória do próprio universo, não só do planeta Terra, porque as leis de Deus, elas são universais, né? Não são aqui para o nosso planetinha só, mas são universais. Então, Deus jamais revogaria suas próprias leis, porque Deus não erra, Deus não faz uma coisa para amanhã ter que consertar. Então, a gente não estaria falando de Deus, a gente estaria falando de um outro ser que não seria Deus. Porque Deus, ele é perfeito, né? Se existe a perfeição é Deus. Nós sabemos que a nossa perfeição, nós não temos perfeição nenhuma ainda. E a nossa perfeição, quando nós atingirmos, ela vai ser relativa. Como a de Deus. Deus é sempre Deus. Como a de Deus está sempre acima de todas as criaturas. Deus está sempre acima. E o Espiritismo, ele vem trazer à luz a uma série de fenômenos. Demonstrando que eles são regidos por leis divinas, que podem ser constatadas pela observação metódica e científica. Então, assim, nós sabemos que a doutrina espírita está baseada em 3 aspectos, né? Ciência, filosofia e religião. Então, o método científico que foi utilizado, por exemplo, para fazer a codificação é absolutamente segura. Porque Kardec, ele tinha um método científico e era amparado por uma pleiade de espíritos superiores. Então, tudo que a doutrina espírita vem explicando para nós tem base, tem fundamento e a gente pode constatar cientificamente que aquilo realmente é verídico, que não tem erro na constatação do que foi dito por Kardec na codificação. Aí nós vemos, então, as aparições que mais causam impressão a todos nós, né? Kardec afirma que então, quando um espírito ele se faz visível, né? Quando o espírito aparece, quando a gente vê um espírito, a gente fica mais impressionado, por exemplo, do que quando a gente vem na casa espírita,
passa por um tratamento espiritual aqui, a gente não está vendo o que está acontecendo naquele momento ali, né? O médium está ali trabalhando, a gente não está vendo o que está acontecendo espiritual, mas nós não estamos visualizando o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente nem acredita naquele tratamento. Por isso que muitas vezes as pessoas não alcançam a cura do problema que ela vem na casa buscar a resolução. Mas quando o Espírito se faz presente visivelmente, aí a gente começa a acreditar porque a gente está vendo, porque a gente é muito terra-terra, a gente é muito matéria. Então a gente quer ver, a gente quer palpar, a gente quer pegar, porque a gente só acredita no que os nossos olhos físicos veem. Então esse é a manifestação espiritual que mais nos impressiona. Isso a gente encontra no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, no item 100. Né? Quando se fala de mediunidade, de eventos mediúnicos, é o Livro dos Médiuns que a gente tem que estudar. É lá que está toda a explicação relacionada a esses temas. A gente sabe, na verdade, que o perispírito de eventos de natureza é invisível, né? Ele é invisível aos nossos olhos. Porque a gente já aprendeu também dentro da doutrina espírita que o perispírito ainda é uma matéria grosseira. A natureza ela é invisível, não é uma matéria ainda invisível aos nossos olhos, como a gente sabe que o espírito é. Mas aos nossos olhos, o perispírito ainda é uma matéria sutil e é invisível, porque a gente ainda é mais grosseiro do que o próprio perispírito. Não é uma matéria, mas com a modificação de certos fluidos, como a gente e até mesmo com a mudança de disposição, mas aos nossos olhos materiais ele pode se tornar visível, né? E muitas vezes ele pode se tornar até tangível. E Kardec coloca assim, às vezes a condensação pode ao perispírito pode tornar as propriedades de um corpo físico. Ele pode parecer que tem as propriedades do corpo físico. Ele pode, dependendo da necessidade do momento, do que está precisando naquele momento ali, se tornar tão sólido como se fosse um corpo físico mesmo. Mas depois ele volta a ser vaporoso novamente. É coisas de momentos. A gente tem os relatos, né, na história de Bezerra de Menezes, por exemplo, que aparece para ele um estudante lá de matemática que ele estava precisando, ganhar um dinheiro para ficar na faculdade, para estudar, até porque precisava manter a trajetória de Bezerra de Menezes lá no Rio de Janeiro para fazer tudo o que ele fez, né? E aí ele fica sem dinheiro e de repente ele aparece um estudante lá precisando de aulas de matemática para poder tirar as dúvidas que ele tinha em matemática. Bezerra não dominava matemática, mas ele acabou aceitando o aluno, estudou por uma semana para poder ajudar esse aluno, só que o aluno desapareceu, pagou adiantado para ele e depois desapareceu, nunca mais voltou a procurar Bezerra. Então a gente percebe que esse fenômeno foi um fenômeno espiritual, né? O espírito se fez, condensou o perispírito para chegar até Bezerra, Bezerra aceitar a ajuda ali naquele momento, porque precisava da trajetória de Bezerra estar sólida para os próximos passos que ele iria dar dentro da doutrina espírita, para deixar o legado que deixou para nós. E hoje a gente sabe muito bem quem é Bezerra de Menezes e o que ele representa dentro da doutrina espírita. E também a gente, o livro deixa bem claro, a gente, condensação é uma palavra que é usada para nós, falta outra palavra, que a gente não tem uma palavra que possa igualar essa palavra condensação, porque na verdade não é uma condensação, é um outro fenômeno que acontece que a gente não tem ainda no nosso vocabulário a palavra que descreva bem esse evento. Então, dependendo do momento, ele aparece vaporosamente ou ele pode aparecer bem mais sólido, como se fosse o próprio corpo físico que nós carregamos aqui na Terra hoje. E aí depende também da necessidade do que vai acontecer ali, da missão que aquela pessoa precisa para esse espírito poder fazer todo esse trabalho que vai movimentar uma energia muito grande, vai movimentar muitos fluidos, vai ser um desgaste grande até para o espírito poder se condensar o seu espírito para aparecer como um corpo físico sólido. Kardec afirma que as aparições de Jesus são relatadas por todos os evangelistas. Então, se a gente lê os 4 evangelhos do Novo Testamento, em todos eles vai aparecer algum dado, alguma citação sobre as aparições de Jesus.
Se Jesus havia deixado todo o seu ensinamento moral aos homens, então por que foi necessário que ele fizesse as aparições, então, né? Aí os Espíritos nos esclarecem um pouquinho mais lá no livro dos Espíritos, também no capítulo 6, no item 100. Qual é o objetivo dos Espíritos que aparecem com boa intenção? O objetivo é consolar, provar que continuam a existir, provar que estão perto de nós, a existir, e dar conselhos e algumas vezes pedir assistência para si mesmo. Então, assim, a intenção do Espírito é que conta, né? Do porquê que ele está ali naquele momento. Então, assim, a intenção do Espírito é que conta, né? A aparição dele, se o Espírito está uma boa intenção, por exemplo, às vezes a família fica desesperada sem saber o que é necessário. Por exemplo, né, às vezes a família dela desencarnou, e agora? O que vai acontecer com ele? Aí fica aquele problema todo na família. Às vezes é necessário que o Espírito venha e faça uma aparição para dizer, olha, eu estou bem, eu estou aqui, eu estou vivo, continuo a minha trajetória, só que de outra forma. Às vezes é necessário acontecer isso para que a família possa progredir e o Espírito continuar o seu progresso também no plano espiritual. Porque muitas vezes nós, encarnados, atrapalhamos a trajetória espiritual dos nossos entes queridos, porque nós ficamos chorando, nós ficamos desesperados, nós não queremos deixar que o Espírito vá embora. Muitas vezes somos nós que seguramos eles aqui, porque a gente sabe que não existe Espírito vai embora. Muitas vezes somos nós que seguramos eles atrapalhando o encarnado, porque a gente sabe que não existe na hora da sua evolução, na hora da sua trajetória. Passar o Espírito dessa fase da fica atrapalhando o encarnado, mas o encarnado também toma muito cuidado na alguém da nossa família desencarna, e a gente fica aqui chorando dessa fase da vida para o outro fase. O espírito está muito doente, muito cuidado, quando alguém já está no momento certo de fazer, e a gente fica aqui chorando, querendo verificar aqui, está tão doente, a gente está segurando doente no hospital, coitado, já está no momento, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que aquela doença não tem mais cura, que não tem mais jeito, que o corpo físico já esgotou toda a sua energia, mas a gente fica segurando o espírito aqui, fazendo com que ele, fazendo atrasar um pouco a sua liberdade do corpo físico, né? Então a gente percebe que a gente precisa melhorar bastante nesse contexto. A gente não pode estar o tempo todo lamentando, chorando. É lógico, sentir saudade é bom, é saudável. Eles também sentem saudade de nós, mas a gente não pode lamentar e a gente não pode, por exemplo, se voltar contra Deus, porque a gente perdeu um ente querido, né? Porque a gente sabe que tudo que nasce no planeta vai perecer, tudo que tem vida um dia morre, né? Um dia morre. Então a gente morre o corpo físico, mas não o espírito continua vivo, né? O Evangelho fala, o espírito vivifica e volta para Deus, porque foi Deus que criou. Porque nós estamos aqui numa trajetória evolutiva, mas não o espírito continua vivo. E assim a gente vai, o Evangelho fala, nossos pequenos passos vivifica e volta para Deus, porque foi. Então, e aí a Dorinha falando, né, que a gente se condensa e aparece, Maria Madalena foi o primeiro discípulo que conseguiu visualizar Jesus, porque ela ficou se lamentando, fazendo o que não há necessidade de fazer, né? Então, Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de brancos, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado. Um na cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe: então, mulher, por que choras? E nesse momento que ela ouviu essa pergunta, ela ficou questionando e respondeu: é que levaram meu Senhor. E que ela ergue os olhos, ela se vê Jesus presente. Aquela luz bonita, Jesus vivo como ele andava entre eles na época. E naquele momento a alegria se fez. Ela ficou muito feliz. É como se o jardineiro tivesse arrumado o jardim com todas as flores e elas floriram. E a intenção de Maria Madalena era tocá-lo. E neste momento ele diz:
não toque em mim, eu ainda não fui ver meu Pai que está no céu. Então, Jesus ainda ficou por aqui entre os homens, né? Como disse a nossa amiga Dora e o Fábio, ele ajudou Judas, ele confortou a mãe dele, neste momento ele confortou Maria Madalena e fez com que ela fosse a primeira a sair e falar sobre o aparecimento dele entre eles, todos os discípulos. E ela chega toda feliz falando: eu vi o Mestre, eu vi o nosso Mestre. E aí ele também dá sequência nas aparições dele. Então ele passa também a aparecer para os discípulos, né? Depois dessa aparição para Maria Madalena. E aos discípulos estavam escondidos, eles estavam com medo de Deus, né, daquela coisa que aconteceu com a crucificação de Jesus. Ele aparece a paz conosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, né, dos ferimentos que ele sofreu na cruz. Os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele disse de novo: a paz esteja convosco. Os discípulos ficaram cheios de alegria, também os enviarei. E aí aparece Tomé, né, nessa história, que não acredita, que quer nos ver nas feridas de Jesus. Jesus fala. E aí aparece Tomé, né, nessa história, que não acredita, né? Então, os que não creram sem ter que ver as feridas de Jesus, sem ter que tocar, como Tomé fez. E aí Jesus fala. E nesse dia, então, sentiram muita felicidade em ver Jesus e aflorou neles novamente a crença na imortalidade do Espírito. Né? Porque Jesus apareceu, estava vivo, Jesus, né? Apareceu totalmente iluminado, totalmente iluminado. Eles perceberam que a morte realmente não existia, mas não sabiam disso já, mas com a aparição de Jesus. Isso mostra para nós aqui dentro da doutrina, isso mostra cada vez mais dentro da doutrina espírita, ter fé e acreditar, né? Porque o que falta para que a gente acredite nisso, é a falta de fé, a falta de fé em Deus, a falta de fé em nós mesmos, e Deus, na nossa própria confiança na vida futura, né? E aí Jesus, ele aparece no lago, aonde os discípulos estavam sempre pescando, né? Só que eles estavam tão tristes que eles achavam que aquele lago não daria mais peixe. A aparição à margem do lago de Tiberíades. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé. E neste momento eles estavam muito tristes porque eles estavam lançando a rede e a rede não trazia peixe nenhum. E eles, um olhava para o outro e falava: olha, e aí cadê a fé? Né? Neste momento Jesus apareceu para mostrar para eles que a fé estava viva, que eles tinham que dar continuidade no que eles já tinham aprendido ao lado de Jesus. Jesus pede para eles: aparece lindo como uma pessoa, o homem Jesus que andou na terra, e diz: lance a sua rede do lado direito. E nisso que eles lançam a rede, eles trazem a rede cheia de peixe. Então, neste momento, ele reafirma que nós tenhamos que ter fé na vida, que se nós deixarmos a nossa fé para trás, a gente também não vive. Além desta aparição escrita nesta passagem, Jesus apareceria outras vezes aos seus discípulos. O Mestre queria definitivamente confirmar com as suas palavras e confirmar que o Espírito sobrevive à matéria. Então é isso. Nós estamos estudando e a gente precisa crer, a gente não precisa ver. Né, Dorinha? Isso mesmo. Bom, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa exposição, do nosso estudo dessa semana, do Aprendiz do Evangelho. Nós agradecemos a atenção de todos, agradecemos a assistência que o Fábio nos deu aqui hoje e vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, que nós possamos ter uma boa semana, que nós possamos estar juntos na próxima semana com a próxima exposição e que seja feita sempre a vontade do Pai
sobre todas as nossas vontades. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, né? Eu espero que tenham gostado desse formato de aula e no futuro próximo nós certamente, a partir do momento que nós estabilizarmos essa questão da informática, de equipamentos, nós vamos sempre fazer aulas desta forma com vários expositores interagindo. Um abraço a todos. Um abraço, meus amores, viu? E leiam a aula, porque ela é muito bonita, fala muito sobre essa passagem de Jesus aqui na Terra, tá? Um beijo a todos, ótima semana.